O Apóstolo, segunda parte, capítulo 4. O povo obstinado. Os ourives da prata e do cobre, os artistas metalúrgicos e os escultores do Império Romano defrontavam-se com um perturbador problema artístico. Como poderiam transformar os traços frouxos e afeminados e a expressão habitual de César na majestosa efígie de um Júpiter, própria a ser colocada nos templos de todas as províncias, sem detrimento da parecência com seu original mortal? Não era sem motivo que a criança mimada do acampamento de seu pai havia sido cognominada pelos soldados Calígula, diminutivo de caligue, botas de soldados da infantaria romana. Tudo em Calígula dava a ideia do miudinho. A estatura baixa, a fronte estreita, as faces delicadas, o nariz curvo. Todavia, o principal característico, se o tinha, era o queixo retraído. Esse traço e o lábio inferior pendente, os pequeninos olhos piscos, punham em apertos os artistas do império encarregados de fazer as imagens divino-imperiais. Os escultores da cidade de Sidom tinham, naturalmente, os mesmos embaraços, complicados ainda pela estilização local de todas as suas obras de arte. A estátua que finalmente entregaram para exornar o Santo dos Santos de Jerusalém era de feições tipicamente asiáticas, o nariz chato e largo do deus Moloque e a cabeça asiática sentada num pescoço delgado e longo. Neste último detalhe, observaram com fidelidade as linhas do original, e tudo junto produziu o efeito de uma caricatura. Petrônio, procônsul da Síria, esteta e homem de educação clássica, já vira a imagem na ocasião em que chegara com suas legiões ao porto de Ptolomeu, e fora a custo que reprimira uma gargalhada. À vista daquela hedionda cara na ponta de um pescoço ridículo que subia de um corpo gigantesco de Júpiter, aquele estilo misto de decadência romana e asiaticismo horrente, era coisa que ficava acima de suas forças suportar. Naturalmente, nada disse às pessoas de sua corte, em parte porque tinha certeza de que qualquer comentário irreverente chegaria aos ouvidos de César, e em parte porque já tinha ciência, por informação de Vitelo, seu antecessor naquele cargo, da obstinação e inflexibilidade dos judeus e não pretendia encorajá-los na sua recusa de permitir a entrada da estátua em seu templo. A respeito de sua oposição à ordem de César, Petrônio já tivera notícias de várias fontes, mas ficara surpreso e perturbado ao vê-los abandonar os campos e, sob a chefia de Aristóbulo e Hélio, os dois irmãos do rei Agripa convergirem em multidões para Aco, acompanhados de seus doutores e sacerdotes. A princípio, ele estava inclinado a pensar que os judeus já tinham tido informação sobre a imagem grotesca do César Deus e vinham protestar contra o vexame de serem obrigados a entronizar aquela monstruosidade em seu querido santuário, e no íntimo via-se forçado a dar-lhes razão. Mentalmente já cogitava uma solução pacífica do caso. Sendo Agripa o rei dos judeus, amigo de Calígula, poderia intervir para a disforme estátua sidônia ser substituída por alguma das obras-primas de Fídias ou Praxíteles que Calígula levara de Roma para Atenas. Afinal de contas, o Templo de Jerusalém era um dos mais famosos santuários do mundo romano. Talvez que ele, Petrônio, captasse a simpatia dos judeus, conseguindo para adorno de seu templo nacional alguma obra de arte digna de sua venerável tradição religiosa.
Aco era um porto da fronteira da Fenícia e uma cidade construída no estilo herodiano de Cesareia, com escadarias e construções de mármore branco rodeando um fórum onde ficavam um templo e o palácio do governador. Uma torrente de homens, mulheres e crianças, calculadas no mínimo em 10.000, haviam chegado da zona campestre judaica e ainda continuavam a chegar em contingentes sucessivos. Pertenciam a todas as classes, havendo muitos de pés descalços e vestidos de estamenha, e tinham abandonado nos campos as suas charruas de madeira. Todos trajavam luto e alguns puseram cinza nas cabeças, e em coro entoavam cânticos dolorosos feitos de agudas melodias anasaladas cuja profunda melancolia enchia o espaço. Saindo às suas portas, os habitantes sírios gregos de Aco contemplavam espantados aquelas multidões gemedoras. Os queixumes das mulheres elevavam-se mais agudos para o firmamento sem nuvens, mas uma dor mais profunda e uma indignação mais implacável transparecia nos olhares dos homens e nas rugas de suas testas e sobrancelhas contraídas. A atmosfera de todo o pequeno porto era de fúria silenciosa e de inquietação velada. Grande número de homens empunhavam foices e cajados de pastor, armas formidáveis nas mãos de uma multidão enfurecida, e as atitudes de seus corpos desmedrados, porém rijos, e suas feições contraídas deixavam transparecer uma resolução desesperada. Petrônio era um arguto administrador romano, não destituído de senso de justiça, que ele associava à aplicação das leis de Roma. Para Petrônio, a ordem romana e a paz romana eram divindades a que prestavam uma infinita e cega adoração. Segundo ocorria com frequência entre os procônsules romanos, esse tradicional sentimento da justiça o dotava de certo grau de compreensão dos costumes e tradições locais dos povos que devia governar, e adotava como princípio evitar, sempre que possível, ferir os melindres de seus administrados. Mas, depois de ter feito o possível, tornava-se o mais devotado soldado romano, e um desafio a um decreto imperial era a afronta que exigia séria repressão. Observou as multidões que confluíam para a cidade e, malgrado alguns dos homens estarem com varapaus e foices, ele sabia que suas intenções eram pacíficas, o que mais se evidenciava pela circunstância de terem trazido as mulheres e filhos consigo. Além disso, seus emissários eram irmãos do rei Agripa que, assim como este, haviam sido educados em Roma e eram considerados amigos de Roma e de César. Sem embargo de tudo, não deixou de tomar precauções. Fez seus legionários postarem-se armados das cabeças aos pés em pontos estratégicos junto ao fórum e às feiras, e reforçou-os com grupos auxiliares de cavaleiros germanos. Só depois que teve a certeza de dominar a situação e de que seus homens se achavam prontos a se lançarem a um seu sinal contra as turbas, foi que fez trazer os emissários à sua presença, a fim de saber o motivo pelo qual os camponeses abandonaram os campos e os habitantes das cidades, as lojas e oficinas para se reunirem em Aco. Como lhe ocorrera a suspeita de que os judeus ficaram ofendidos pela indescritível feiura da imagem que pretendiam introduzir-lhes no templo, Petrônio se achava disposto a entrar em negociações para substituir aquela monstruosidade fabricada pelos escultores de Sidom por alguma aceitável obra de arte.
É certo que lhe causava surpresa ter chegado aos judeus a notícia da feiura da imagem, mas a esta pequena surpresa sucedeu-se algo parecido à estupefação ao saber que os judeus não se preocupavam com o aspecto daquela imagem, julgando-a indigna de seu templo e da majestade do César Deus, e sim que não estavam dispostos a tolerar que a efígie de um homem de carne e sangue profanasse o seu santuário. Essa iniciativa, disseram-lhe, era contrária à sua fé. Por isso, se achavam dispostos a perder a vida, de preferência a deixarem executá-la. Era por esta única razão que haviam convergido em tais multidões para fazerem sua súplica ao procônsul. Petrônio os ouviu em silêncio, com os olhos azuis, frios como aço, cravados nos rostos dos emissários que via sentados à sua frente. A surpresa era tanta que lhe faltavam palavras para responder-lhes. Do mesmo modo que Petrônio, aqueles homens falavam o latim e usavam toga romana. Como ele, haviam sido educados em Roma e entre seus superiores, pois Aristóbulo, assim como Agripa, passara sua infância na corte de Augusto e fora companheiro de brinquedos do filho deste César. E era o mesmo Aristóbulo que proferia aquelas palavras incompreensíveis para um romano. Dizia ser contrário à lei judaica colocar-se qualquer imagem no santuário do templo. Mas que espécie de lei era essa que constituía um franco desafio à lei de Roma e ameaçava a paz romana? Que lei era essa, diferente das de todas as outras nações que reconheciam a soberania de César? Não havia uma só nação que não se sentisse contente por admitir César como Deus, que não se sentisse encantada por colocar-lhe a imagem nos seus panteões, para lhe fazer suas oferendas e lhe dirigir suas preces. Seus deuses não se mostravam enciumados, pelo contrário, achavam uma honra serem considerados irmãos de César. Só o Deus dos judeus se enciumava ver outro Deus participar de suas honras. Petrônio lembrou-se de todas as histórias fantásticas contadas pelos seus antecessores e outras pessoas sobre a inexplicável obstinação dos judeus, desses eternos perturbadores da paz, e então se perguntou se afinal não estariam com a razão. Foram-lhe precisos, para não perder a calma, todos os preceitos da disciplina romana e lembrar-se de sua importância como representante de Roma. Dissimulando o furor, perguntou em voz tranquila aos delegados: é porque a estátua dos artistas sidônios é indigna de vosso grande templo que recusais admiti-la nele? Se for assim, intervirei pessoalmente junto a César para pedir-lhe que vos mande outra estátua feita pelo melhor artista grego, uma estátua coberta de ouro da cabeça aos pés, pois, segundo ouvi, o vosso Deus é muito amante do ouro. Sorriu com ironia ao dizer isto. E espero que com o auxílio do vosso rei Agripa convenceremos César a tratar a vosso Deus com toda a consideração que lhe seja devida. Mesmo que César mande o Júpiter Capitolino coberto de ouro ou o grande Zeus de Atenas, não lhe admitiremos a imagem em nosso templo. O romano empalideceu e seus olhos azuis despediram relâmpagos de cólera. Devo considerar essas palavras como uma declaração de guerra contra Roma? É por essa razão que reunistes vossas multidões em Aco? Não desejamos guerra contra Roma, mas não podemos transgredir a nossa lei que nos proíbe reconhecer como Deus um homem de carne e sangue e colocar sua imagem em nosso templo. Estou aqui para cumprir o decreto de César, não obedeço a vossa lei, nem preciso de vossa permissão, pois tenho as minhas legiões. Nosso povo lhes resistirá. Vosso povo quer a guerra contra Roma? Uma vez que nosso povo não pode lutar contra Roma,
pode, ao menos, morrer pelo seu Deus e pela lei de seu Deus. Ouvi-me, já percorri muitas terras e até hoje só vi os povos morrerem por César e pelas leis de Roma. Nunca os vi morrerem pelos seus deuses e suas leis. Pois vê-lo-eis na Judéia. Estou aqui para cumprir a lei romana e não a de vosso povo. Com estas palavras, a entrevista terminou e Petrônio deu uma ordem a um legionário que estava à espera. Fazia já algum tempo que a imagem de César estava em Aco. Levaram-na da Síria até aquele porto em um navio e lá a colocaram sobre um estrado de madeira com 6 rodas. Os judeus ainda não tinham visto a imagem porque ela estava envolta em linhos sidônios qual uma múmia. E agora, a uma ordem de Petrônio, descobriram-na e lentamente por meio de cordas puseram-na de pé. A cabeça de bronze faiscou ao sol. Os judeus fecharam os olhos para não verem aquela abominação. Mas no momento em que o centurião deu ordem para a levarem no estrado rumo a Jerusalém, vasto clamor lamentoso ergueu-se da multidão. A vaga de lamentações rolou do cais até o fórum e do fórum para além. E de improviso uma muralha de carne viva levantou-se à frente do estrado e da legião embandeirada que o seguia. Como carneiros achegando-se uns aos outros em hora de tempestade, os judeus se comprimiam no caminho por onde o monstro ia ser levado. Todas as saídas estavam interceptadas. Não havia espaço para um simples ser humano. Precedida pelos cavaleiros germanos, a primeira onda de legionários investiu contra a muralha de carne. Ela cedeu, mas não deixou passagem. Mal se fazia uma abertura e a multidão corria tapá-la. Em vão, os cavaleiros germanos acometiam a mole compacta de homens, mulheres e crianças. Em vão, os legionários atacavam, talhando a torto e a direito. Quando um caía, 10 tomavam-lhe o lugar. Como um rochedo em meio de furiosa tormenta, a muralha de carne e de sangue resistia ao furor do morticínio. Ninguém tentava defender-se. Caíam no mesmo lugar onde estavam. Apenas se ouvia crescente um vasto coro de lamentos, um largo clamor de dor e desespero. De pé, no terraço da casa do governo, Petrônio presenciava este espetáculo. Aquilo que via não passava a seus olhos de pura demência. Em sua longa e acidentada carreira jamais vira coisa igual. Não, aqueles homens não tinham a intenção de declarar guerra ao império, nem de se opor obstinadamente às leis romanas em si mesmas. Os judeus não se defendiam. Mão alguma se erguia contra os legionários. Era uma coisa incompreensível. Se ao menos lutassem, se desafiassem de modo ativo a lei romana, Petrônio acharia justificável uma ordem de morticínio geral, mas era diferente. Não era um caso tão fácil de tratar como uma franca revolta. E, cheio de assombro, compreendeu que os representantes dos judeus falaram a pura verdade ao afirmarem que seu povo preferia ser completamente aniquilado a admitir a imagem de César Deus no seu templo. E súbito lhe ocorreu a ideia de que, se cumprisse à risca o decreto imperial, a imagem seria afinal instalada em um templo vazio e abandonado. Não restariam judeus para adorar o deus Caio e para fazer oferendas à nova divindade, pois aqueles fanáticos se deixariam matar até o último homem, ficando a região totalmente deserta. Petrônio fora informado de que em toda a extensão da Judéia não se fazia mais qualquer espécie de trabalho. Os que não se encontravam em Aco se achavam a caminho daquele lugar ou se reuniam nas cidades situadas na estrada de Jerusalém. Era uma situação embaraçosa. Calígula fizera que, da Síria, Petrônio fosse à Judéia instalar a divindade no templo dos judeus.
Mas se não houvesse mais judeus, já não haveria templo de judeus e a imagem real ficaria em meio das ruínas desertas a recobrir-se de pó. O que Calígula desejava era ser adorado num altar de vivos e colocar sua sacra imagem no templo abandonado de uma terra sem moradores seria a maior afronta à divindade do César Deus. Que deveria fazer? Petrônio convenceu-se lentamente de que o melhor era sobreestar na sua empresa até comunicar a César o extraordinário dilema. Era a única solução. Bastava o que já sofrera o prestígio de Roma e a dignidade de suas leis. Paralelamente à sua obra e ao seu desagrado por aquela mostra de obstinação absurda e suicida, crescia-lhe no íntimo um sentimento semelhante à admiração. Surpreendia-o aquela dedicação a um Deus. E o que mais o espantava, o que mais achava incompreensível era o fato de que o Deus por quem ofereciam os indefesos corpos às espadas dos legionários não os havia favorecido ao ponto de lhes dar preeminência sobre os outros povos. Ao invés disso, seu Deus os abandonara à fúria dos inimigos e, no parecer de Petrônio, a única recompensa recebida pela sua incomparável fidelidade a seu Deus era o sofrimento e nada mais. Viviam oprimidos pelos fortes e desprezados pelos seus semelhantes e, além de tudo, viviam sob um grande peso de leis caprichosas. Não obstante, mostravam-se dispostos a morrer por aquele Deus. Qual o segredo desse elo indestrutível? Que secreta beatitude irradiava dessa misteriosa divindade para incluir tal devoção? Pois inegável era que existia uma espécie de beatitude indescritível e incompreensível na sua adoração. Nenhum outro deus do Império Romano, quer o Júpiter Capitolino, quer o Zeus de Atenas, ou a Diana de Éfeso, ou a Ísis do Egito, inspirava aquela obediência manifestada pelos judeus para com o seu Deus ignoto e invisível. Quem era ele para incutir tal adoração e fé em seus adeptos, tal certeza de que, deixando este mundo, viveriam noutro melhor? Teriam eles obtido a resposta à questão que desde tanto tempo e com tanta frequência o atormentava e que era sua ânsia de saber o que existia além dos véus da morte? Petrônio receou continuar a pensar nesse rumo, e mais receio ainda sentiu ante o espetáculo que então seus olhos contemplaram. «Suspendei a procissão do Deus Caio», ordenou subitamente. E a seus atônitos companheiros disse como explicação a si próprio: César enviou-me à Judéia para colocar sua imagem no templo a fim de os judeus a adorarem, mas os mortos não podem adorar. E voltando-se para os judeus, regressai para as vossas casas, retornai às vossas ocupações. Vou enviar uma comunicação a César. Prefiro pagar com a vida a assumir a responsabilidade e o pecado de aniquilar tantas existências em nome do vosso Deus e do meu. Os oficiais romanos rodearam Petrônio como petrificados de espanto. Os emissários judeus ficaram mudos e boquiabertos, mas da multidão apinhada na praça ergueram-se brados de ventura. Hosana! Hosana! Mais e mais brados venturosos soaram em toda a cidade. Todo desespero e dor haviam se desvanecido e, num arroubo de exultação triunfante, as turbas nas ruas e nas praças de Aco prostraram-se no solo em ato de adoração e de esperança. Hosana! Hosana! Petrônio volveu um olhar de assombro aos emissários dos judeus e um destes, apontando para o céu, falou: Há 3 meses que uma gota de chuva não cai nesta terra. As últimas chuvas que há 3 meses nos eram devidas nos foram recusadas. E vê agora, Petrônio,
Vê o que tuas piedosas palavras inclinaram o Senhor a fazer. Os fiéis que estavam prostrados ergueram as cabeças e os romanos igualmente. O céu, que até pouco antes se mostrava de um deslumbrante azul e dardejava setas implacáveis de fogo e de luz, subitamente se obscurecera. O sol fora recoberto de gigantescas nuvens plúmbeas, e como se essas nuvens tivessem a consciência de serem portadoras das bênçãos divinas, desdobraram-se pelo firmamento sem apresentar sinais de tempestade. Lentamente, como camelos com suas cargas, atravessaram o céu. Um vento brando, como um fresco sopro de esperança, passou por entre as nuvens acumuladas, e as primeiras gotas de chuva caíram nos rostos erguidos dos judeus e nas maciças armaduras de bronze das cabeças e espáduas dos legionários romanos. Hosana! Eis as últimas chuvas! Era um milagre e um sinal. Com as últimas chuvas viriam dias melhores e mais felizes, pois elas lavariam não só a poeira do solo, como também os pecados dos corações dos homens. E um sussurro de confiança fez-se ouvir. De agora em diante as coisas melhorarão. Deus ouviu as piedosas palavras de um gentio e essas palavras lhe ganharam o favor, diziam os judeus uns para os outros.